Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 627 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, da perspectiva analítica, crítica, propositiva, indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro que nós postamos hoje uma excelente entrevista com o primeiro presidente da Anvisa, um grande especialista, tem várias entrevistas, algumas entrevistas no nosso canal, essa é a última, colocando essa questão atual ultra preocupante, porque os números continuam super altos da pandemia, com o doutor Gonzalo Vecini. E ele diz, até o final do ano poderemos ter mais 200 mil mortes. Isso, convenhamos, não dá, né? Não dá, a situação é gravíssima, gravíssima, gravíssima. E todo mundo leva isso como se fosse algo absolutamente natural, algo errado com o nosso país. Então, veja essa entrevista. Amanhã nós estamos postando também uma grande entrevista com embaixador, historiador, cientista político, diplomata, Luiz Cláudio Vilafães Santos, que é o autor da biografia do Euclides da Cunha, que recém saiu pela Todavia, e de uma biografia que eu já comentei com vocês algumas vezes, que saiu pela Companhia das Letras, o Barão do Rio Branco, Juca Paranhos, o Barão do Rio Branco, né? São duas excelentes biografias e nós batemos um papo muito interessante que estamos postando amanhã. Vocês vão gostar, assistam, sempre nesse sentido de qualificar as reflexões sobre o Brasil. Nós criamos o clube que é bem bacana, é o clube de membros. Espero que cliquem lá que vocês vão gostar. Sempre tem conteúdos exclusivos no sentido de agregar as reflexões sobre o Brasil. Clique no clube de membros, tem lá em azulzinho, tem lá todas as informações, selos, emojis, o conteúdo exclusivo. Vejam lá que é bem bacana, algo que nós estamos sempre alimentando. Então, toda semana tem materiais novos que são lá postados. Clube de membros. Lembro também que vocês no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é facinho. Basta, portanto, acessar www.cursodovilla.com.br. Bem, passando o noticiário, ainda está todo mundo impactado pelo que o Bolsonaro falou na quinta, falou na sexta, hoje falou mais umas bobagens nessa tal de motociata, que é uma coisa patética, violando todas as normas sanitárias. Ele continua como se nada tivesse acontecido. Mas tem algumas coisas, sem ser poliana, que nós estamos vivendo que são muito importantes. Uma delas, algo que eu sempre disse, nós nunca demos muito valor, são mais de 30 anos que ela foi promulgada, a Constituição de 1988, que é a mais importante Constituição das Constituições do Brasil republicano e a mais democrática. O que está acontecendo nos últimos anos, especialmente a partir de 2019, eu acho que fez, e na pandemia, a partir do ano passado, mais ainda, fez com que acho que muitos de nós víssemos a importância de termos uma Constituição. Esse é o lado positivo. Um outro lado positivo, a importância de termos poderes efetivamente constituídos e que defendam o ordenamento constitucional. A importância do Congresso Nacional e, mais ainda, do Supremo Tribunal Federal foi reforçada nos últimos tempos. E o Supremo é que impediu que o Bolsonaro pudesse ter avançado ainda mais do que já avançou na destruição da ordem democrática, graças à ação, desde o ano passado, do Supremo Tribunal Federal. Lá no ano passado, o ministro Celso de Mello e Alexandre de Moraes, nesse ano, o Celso de Mello se aposentou, né? O ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso, em especial, né? E no caso do ministro Luiz Roberto Barroso, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral. São fatos muito importantes, né? E nós estamos começando a ver a importância, acho que muitos não tinham, das instituições. Também, todos esses últimos acontecimentos, faz com que a gente comece a repensar que nós ignoramos questões que eram fundamentais aqui no Brasil. Uma delas, a Constituição foi importante, os constituintes fizeram um bom trabalho, tem alguns exageros, alguns foram corrigidos, outros ainda estão, algumas coisas pequenas, mas no essencial, o trabalho foi muito, 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 muito bom. Então, eu acho que tem de ser lembrado que nós achamos que bastava ter a Constituição, que tudo se resolveria. Ela tivesse uma espécie de poção mágica sobre os diversos problemas nacionais. Isso era um erro.
um erro. Nós vimos, por exemplo, e eu tenho insistido, e tenho sido o único que tem destacado esse ponto, mas logo outros, creio, destacarão, a necessidade da Constituição estar presente nas escolas militares, estar presente no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, né? A todo momento, e isso não foi feito. Foi mantido, mais ou menos, a mesma estrutura de formação dos oficiais do Exército do pré-1988, ou seja, aquela formação que foi alterada, especialmente durante o período da ditadura militar. Ela já era inadequada para algumas questões, basta ver o golpismo que marca a história brasileira, e de há muito. Tivemos 2 décadas de regime militar e criou-se aquele ensino que foi seguindo até hoje, sem que as mudanças advogadas e adotadas a partir de 1988 e as mudanças da sociedade brasileira não adentrassem o ensino militar. Então, isso foi um alerta que os últimos meses, os últimos 2 anos, né, nos apresentaram. Então, nós vamos superar esse momento, mas lá nós temos de reformar essas estruturas. Não é possível termos forças armadas que não respeitam a Constituição, ou que advogam e afirmam que vão ou não respeitar decisões judiciais onde nós estamos, ou que teremos ou não eleições, porque eles é que vão decidir se teremos ou não. Alto lá, nós temos instituições criadas especialmente pela Carta de 88, que não cabe às Forças Armadas deliberarem se nós vamos ter ou não eleições aqui no Brasil. Sendo assim, é importante destacar que esses últimos acontecimentos reforçaram a necessidade de nós olharmos para as Forças Armadas, elas têm de ser alteradas profundamente. Por outro lado, a sociedade brasileira não conhece a Constituição, não conhece a Constituição, apesar de ter edições muito baratas, produzidas pela Câmara dos Deputados, basta entrar no site, é disponibilizado, você pode baixar também em PDF, tudo isso, mas a população não conhece a Constituição. Uma vez eu encontrei, já faz tempo, 4 anos atrás, em torno disso, 4, 5 anos atrás, o então ministro Aires Brito, ele já tinha saído do Supremo, salvo engano, já tinha se aposentado. O ministro Aires Brito, vale destacar, foi entrevistado 2 vezes aqui no nosso canal, excelentes entrevistas. E eu, conversando com ele muito rapidamente, era um evento, falei, ministro, era importantíssimo as constituições serem ensinadas nas salas de aula. Isso é importante, importante. Né? E a todo momento, você pode ter uma disciplina exclusiva sobre a Constituição, ou o conteúdo programático de diversas disciplinas dialogarem com a Constituição, uma coisa ou outra. E ele falou, puxa, é verdade, isso é muito importante. E isso também é uma tarefa para nós, que nós temos de adentrar os valores constitucionais na formação dos nossos estudantes. E aí sugiro, ou uma disciplina, pode ser uma coisa muito formal, uma disciplina, se alguns podem considerar assim, não sei, ou o conteúdo programático de diversas disciplinas dialogarem com a Constituição. Ela é importantíssima que todos nós, brasileiros e brasileiras, saibamos dos direitos e dos deveres colocados pela Constituição. Né? E nós estamos vivendo agora coisas que as pessoas não sabem. Quando ouvem falar Supremo ou tal, mas o que é o Supremo Tribunal Federal? Quais são as atribuições? E do Congresso? E do presidente? Né? Como é que é o funcionamento? Quais são os meus deveres? Quais são os meus direitos? Então, fundamental ler, estudar, discutir, analisar a Constituição. Me parece que esse é um dos aprendizados também importantes desse período que nós estamos vivendo. Por isso que aqui no nosso canal, quando eu falo da forma analítica, crítica e propositiva, né, isso aqui está também no campo analítico, crítico e propositivo. Isso é importante. Espero que, né, os parlamentares, a sociedade civil, pensem nisso, que isso são 2 questões muito importantes, entre outras que nós estamos falando aqui, que têm de ser pensadas, né, pelo Brasil, para que nós vamos virar essa página, mas que ela não volte a ter uma página tão trágica na história brasileira como esse momento que nós estamos vivendo. O Bolsonaro continua o mesmo, tal qual eu previ. Eu falei que o mês de agosto a temperatura ia aumentar muito, 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 não só por aquelas questões históricas, até eu brinquei, né, de vários momentos históricos complexos da história brasileira que ocorreram em agosto, né, mas que com a reabertura dos trabalhos legislativos, né, depois do recesso constitucional e obrigatório,
né, com a retomada da CPI da Covid e o Bolsonaro vendo que o cenário eleitoral do ano que vem o desfavorece totalmente, e todas as pesquisas demonstram isso, o cenário que ele ia fazer era o quê? Radicalizar, radicalizar, radicalizar. Era isso, a sua palavra de ordem era radicalizar, radicalizar e radicalizar. É isso a sua visão, né? A questão da radicalização como elemento presente na sua ação. Como ele não governa, não há governo. E isso é importante, não há governo. Se você pensar em realizações governamentais, me diga quais projetos, me diga quais planos, o que fazer, como conviver com a Covid agora e como apontar o futuro a curto prazo, como enfrentar os dilemas da alfabetização e crianças 2 anos sem escola. Puxa, isso é um problema tenebroso para o Brasil, no ensino, no desenvolvimento pessoal, das famílias, na formação da força de trabalho, é uma questão econômica. O que está sendo feito pelo governo? Nada. Ciência e tecnologia, o que está sendo feito? Nós vimos quão importante a Fiocruz, o Instituto Butantan, né? Mas o que está sendo feito a mais pela ciência e tecnologia para pensar o Brasil, vendo o que ocorreu, o que está ocorrendo, e olhar para o futuro? Nada, porque tem um incapaz lá, que ele só fica dando risada igual um bobo, né? O astronauta lá, o vendedor de travesseiro, ele estava naquela live que o Bolsonaro falou aquela expressão, quando foi falado sobre a CPI da Covid, que tinha mandado um documento para ele, ele usou só uma palavra, né? Não vou nem repeti-la aqui, porque só marginal fala isso, o Bolsonaro é marginal, ele está no mundo do banditismo, né? Ele é um assassino, sócio do Adriano, do escritório do crime, genocida, então nós não podemos adentrar no universo de um criminoso. O astronauta achou engraçado, né? Achou engraçado tudo aquilo. Então, nós não temos nada na área de ciência e tecnologia. As outras áreas de infraestrutura, o Tarcísio é um picareta, agora todo mundo diz, né? Mas eu fui o primeiro a dizer, inaugura estrada pronta, ponte de 20 metros de madeira, e por aí vai. Então, se você olhar tudo, não há governo, né? E ele tem a obsessão, ele está olhando lá na frente, falando assim, não tem a mínima chance eleitoral, eu quero melar o processo, quero ensanguentar o Brasil. Ele é um genocida, é um assassino, para ele isso não tem problema. É um cara que espalha armas pelo Palácio da Alvorada. Ele diz que tem armas espalhadas por todo o palácio e ele dorme embaixo do travesseiro com uma arma também. Esse homem não é normal. Não é normal. E quem o cerca, os fanáticos, seus seguazes, também não são. Não, aqueles mais radicalizados, né? Basta ver as redes sociais, é gente extremista, ressentida, tem ódio ao conhecimento, frustrados, grande parte são pessoas frustradas, têm uma enorme frustração, são fracassados, alguns rastaqueras, né, que têm dinheiro, mas não tem nível cultural, um deles vive me enchendo aqui, dizendo, o advogado dele, que tem as palavras que eu não posso falar aqui, você imagina? Imagina a loucura desse pessoal, mas esse pessoal é perigoso. É perigoso. Eles estão solapando, e eu usei muitas vezes essa expressão aqui durante meses, as bases do Estado Democrático de Direito. Eles estão solapando, destruindo, vai minando, 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 minando. É isso que eles fazem. E isso tem que ser interrompido já, o mais rápido possível. Sem o quê? O que vai acontecer é que esse edifício constitucional vai cair. Então, antes que isso ocorra, e ele quer ensanguentar o Brasil, ele quer dar o golpe de Estado, porque ele vai continuar radicalizando, e ele arruma pretextos. Pretexto, agora é o voto impresso, o tal do voto impresso, que vai ser derrotado pela Câmara, não tem o quórum constitucional. E se, numa eventualidade remotíssima, cara, muito... É a mesma coisa do Santos ser campeão brasileiro, né? Então, o que vai acontecer? O Senado derruba, não passa, não tem o quórum constitucional. Aí ele vai buscar um outro pretexto, né? E assim sucessivamente, porque ele precisa produzir o caos, a tensão, isso nós temos falado aqui em todos os nossos encontros. Até alguém me perguntou se assinou o manifesto que saiu, achei super legal, tal, mas nem preciso assinar, né? Quer dizer, concordo com tudo ali, porque nós fazemos esse trabalho diariamente, né? Aqui, né? Diariamente escrevendo na Isto É, semanalmente no Jornal da Cultura e agora também semanalmente como colunista do UOL. Esse trabalho nós estamos fazendo há meses, anos, né? Discutindo, mostrando como que é que ele vai, né? Ele cria instabilidade. Então, o cenário é continuar esses ataques. Ele vai focar no ministro Barroso, sempre batendo no ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do TSE e ministro do Supremo,
tenta desqualificá-lo de todas as formas, e vimos a forma de desqualificar, os xingamentos, tudo que ele fez, dizendo que ele quer sexualizar as meninas de 12 anos, quer que as meninas, as nossas filhas, nossas netas façam sexo aos 12 anos. Isso nunca existiu, isso nunca, não existiu em lugar algum. Chamou de filha da puta, desculpe, não vou falar outra vez isso aqui, né? Ontem tem um vídeo, né? E por aí vai, é aquela coisa baixa, aquela coisa rasteira, aquela caterva, né? Aquela cloaca, lembrando lá a antiga Roma, né? Aquela cloaca tal, vem desde Cícero. Digo isso um parênteses, que uma vez uma senhora, eu estava num local, não vou falar qual, né, que eu todo dia participava, e uma senhora que dirigiu o negócio falou para mim assim: olha, não pode falar cloaca, mandou uma mensagem. Aí eu expliquei, fui mostrando como ao longo da história aparecia a cloaca, desde o Cícero, passei até pelo Voltaire, fui mostrando. Falei, olha, então avisa quem falou para você que precisa entender o significado e de onde isso aparece. É duro, a gente não é fácil, não é fácil tal. Aí ela nem respondeu a senhora, como diria o Jânio da Silva Quadros. Bem, o que interessa é que então ele continua fazendo esse trabalho, né? Vai atacar o Congresso Nacional, vai escolher governadores, prepara-te, ele vai atacar violentamente governadores, é esse o cenário, e vai tentar criar uma confusão em São Paulo. Registre. Quem disse? Marco Antônio Vieira. Ele vai criar uma grande confusão em São Paulo. Prepara-te. Ele vai querer, junto com seus seguazes, todos aquela bandidagem que o segue, não é quem votou nele em 2018, registre, sim. Estou falando da bandidagem, aquela caterva, né? Empresários nazifascistas, que é um número, em números absolutos, desprezível. Né? Estou falando da classe empresarial, que inclusive assinou um manifesto em defesa da democracia. Não, estou falando do Zé Carioca, estou falando do Tocha, dessa turma, né? Do bobalhão que fica mandando coisa aqui, essa turma. Eles vão arrumar uma confusão na Avenida Paulista. Prepara-te. Eles vão querer arrumar. Ele faz questão. E aí, para atacar também o governador de São Paulo, porque sabe que tudo passa por São Paulo politicamente. Desde os anos 80, no mínimo. Você pode até retroagir aos anos 70. Toda a resistência à democracia, claro que foi no Brasil inteiro, né? A ditadura, melhor dizendo, São Paulo foi o foco democrático disso. A seção mais importante do antigo MDB era São Paulo, depois onde nasce o novo sindicalismo, a presença de São Paulo, isso se espalha pelo Brasil, não é que não tem no resto do Brasil. O movimento das diretas, ele decola a partir de 25 de janeiro de 1984 na Praça da Sé, em São Paulo, né? Depois a vitória de Montoro em 1982 e que articula para que Tancredo vença o colégio eleitoral é São Paulo. Depois o movimento vai de impeachment ao Collor, né? Os caras pintadas, São Paulo, né? E assim por diante, até chegar às manifestações de 2015, 2016. O que eu estou falando, claro que tem o Brasil presente e tal, mas é necessário compreender essa questão. Estava falando até de um artigo meu de 2008, eu fui ver depois, chama-se O Brasil não entende São Paulo, alguma coisa parecida, saiu no Estadão, no Caderno Aliás, que nem tem mais, faz tempo, que eu discuto essa questão, precisa entender o significado de São Paulo, o estado mais populoso da federação, no conjunto do Brasil. Um exemplo para entender quando você está sempre olhando à frente o cinema novo, são parentes, a questão é longa. O cinema novo, qual era a temática do cinema novo? O sertão. Qual é a temática do cinema novo paulista? A cidade. Né? Está olhando o sertão, olha o Glauber, por exemplo, ou o próprio Nelson Pereira dos Santos, olhando, né, o Pagador de Promessas, que está em Salvador, mas a referência é o sertão. São Paulo, o que é? O São Paulo S.A., né, do Persson. Então é outra coisa, mesmo em termos de literatura, né, a literatura clássica regionalista, nos 30, 40, meados dos 50. Em São Paulo é o Mário Donato, né, com a presença de Anitta, que foi plagiado pelo Nabokov, não é que ele plagiou, não, ele publicou anos antes do Lolita do Nabokov, né? Se for questão de plágio, é o Nabokov que o plagiou, né? Que é uma coisa instigante, totalmente diferente, a temática da cidade, né? Mas só para um exemplo, vamos voltar aqui para não perder o nosso fio da meada, mas é que a gente tenta falar, vocês entendem, é sair do senso comum da filosofia das massas, né? Que fica repetindo que a eleição do Arthur Lira estava tudo resolvido, e eu falava não. Que Ciro Nogueira na Casa Civil estava tudo resolvido, eu falava não.
Vocês, não, vocês são testemunho e o arquivo do canal. Ou seja, as análises são muito primárias, não há compreensão da complexidade da luta social, da luta política, da formação social, entender o momento como parte do movimento da história do Brasil republicano. Tudo isso exige reflexão. Né? E reflexão não se compra no supermercado. Você chega lá, não, queria 500 gramas, aí, meio quilo de reflexão. Não tem. Né? E é isso que falta. Quando meus entrevistados levantam isso, o professor Luiz Gonzaga Beluso estava lá. Você percebe a angústia. As últimas entrevistas, estou me referindo, só as últimas, as outras também. O professor João Manuel Cardoso de Melo, idem, sabe? Porque são pessoas que passaram desde a vida estudantil e a longa vida acadêmica, e a reflexão, a escrita, entende? A gente fica angustiado com tudo que está ocorrendo. Mas aí, para ter uma reflexão que avance, não basta só ficar com angústia, é necessário muitos anos de estudo, que é condição sine qua non. Não é alguém chegar aí e falar alguma coisinha, bombou, né? Coisas do gênero. Não, é necessário pensar. E para pensar, por isso que falta uma universidade crítica, no sentido de Florestan Fernandes. Né? No sentido de Florestan Fernandes, aquela, né, nós não temos. Nós não temos, infelizmente. Tem isso uma fala sobre essa questão do João Manuel, inclusive. Eu estou só dando a minha leitura. Então, para olharmos então a situação que nós estamos vivendo, é isso. Bolsonaro vai continuar a avançar. Ele vai radicalizar. Ele vai confrontar as instituições. A pergunta é, qual será a resposta das instituições? Outra pergunta, as ruas vão responder? E eu falo, será que 12 de setembro pode ser um marco nesse processo histórico? Assim como foi 15 de março de 2015? São perguntas aí. Né? Quer dizer, você desenha o cenário e as tendências, as possibilidades. A ação política vai ser determinante, porque não funciona como na natureza, não é uma erupção vulcânica que nós não podemos controlar, um tsunami, etc. Né? Um furacão. Não, é uma ação política. A ação política depende de inúmeras variáveis. E parte delas surpreendentes até. Eu até falo isso no clube, né? No clube de membros, um dos encontros, justamente, eu estou falando sobre isso. Né? Então, a questão toda que se coloca nessa conjuntura, nesse momento, o Bolsonaro nunca esteve tão isolado como agora. Nunca. Ele não tem partido, ele não tem base empresarial, não vai achar que o Zé Carioca é sua base, o Tocha, o que fica me enchendo a paciência aqui e tal. Isso aí é gentalha. Não é base, ele não tem, portanto, partido, não tem base empresarial, não tem apoio eleitoral, a derrota nas eleições municipais, não tem apoio nas pesquisas. Né? Aí você vai dizer assim, mas ele consegue mobilização, as motocicletas, essas coisas de 5 mil, 4 mil, 3 mil pessoas, isso aí tem sido nenhum. Aí você vai falar, mas faltou o Congresso. Também não tem um sólido apoio parlamentar. Eu fui também o primeiro a falar que o Arthur Lira é esperto, esse daí ele pensa nos seus interesses e do seu grupo, como outros também. Né? Ninguém vai dizer, eu penso na pátria, ou os falsos militares, que não são militares verdadeiros, os que estão aí são fantasiados de militares, estão no Palácio no Planalto. Você não acredite nesses homens que não representam as Forças Armadas. Temos uma missão. Que missão? Estão lá para ganhar dinheiro, para triplicar o salário. Que missão? Né? Missão era o dia D, queria ver se você está lá, queria ver se você está no Moscou, né? Em Leningrado, na Batalha de Stalingrado. Eles fugiriam, eles desertaram, porque são traidores. Eles iam desertar. Então, o que eu estou falando concretamente é o seguinte, questão do Congresso. Não, porque o Congresso, não sei o quê. Não, o Arthur Lira pensa nos seus interesses. Lá em Alagoas, preservação do seu grupo político, e no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, do seu grupo. A questão é o seguinte, a questão do voto impresso, o que ele está fazendo? Eu fui o primeiro a dizê-lo. Está pagando o último pedágio para o Bolsonaro. É o último pedágio. Porque ele está vendo que a situação, principalmente quando os empresários começam a falar, não dá mais, aí esse pessoal pensa. O último pedágio que ele está pagando, parece aquelas estradas que a gente não aguenta pagar pedágio. Mas você já vai com que não vou fazer a propaganda, que você já vai passando, mas depois vem a fatura para você pagar, né? Então, o último pedágio é agora, porque não vai ter mais nada do que interessa para o Bolsonaro. Não é que a Câmara não vai continuar votando, entenda, se eu falo isso, tem gente, tanto que o Beluso, a questão da Revolução 30, precisamos de uma nova Revolução 30, imaginaram que ele estava propondo uma guerra, não era nada disso, isso foi uma pergunta minha. Então, eu preciso explicar, parece aquele velho personagem,
detalhava com todos os detalhes. Acho que era o Rony Hills, né, se não me engano, fazia esse personagem, um velho programa humorístico e tal, com os mínimos detalhes, não precisa ser assim. O cenário, ele está pagando o último pedágio, aí acabou, não paga mais. E aí o Bolsonaro vai continuar tensionando. Aí a questão toda do Centrão vai falar o seguinte: esse cara quer o golpe tem parlamento? Não. Então nós não existimos. É bom para nós? Não. Então o que nós vamos fazer? Parar o homem. Parar o homem é ótimo. Homem com O-M-E. E com acento circunflexo no O. É isso. É o que vai acontecer, porque aí tem as ruas. 12 de setembro, volto a dizer, fundamental. Questão empresarial. O cara nem partido tem. Você acha que esses partidos maiores querem que ele entre do Centrão? Ele vai pegar o dinheiro para a campanha eleitoral, não interessa. Eles querem, como eu cantei a bola, fui o primeiro a dizê-lo. E aí orientado, inclusive, por um grande especialista em pesquisa que conversou comigo. Falou, não vai ter, a maior parte não vai ter candidato. Eu falei, por quê? Eles vão pegar o dinheiro para ter uma grande base na Câmara dos Deputados. Depois pensar o Senado, mas primeiro a Câmara, porque é ali que divide a grana. Isso ele falou há 4 meses atrás. Eu até falei aqui. Agora está todo mundo dizendo. Então, você acha que o PP, por exemplo, Partido Progressista, né, vai querer aceitar? Eles querem ampliar a base, o número de deputados. Né? Vai gastar dinheiro com o Bolsonaro, uma candidatura fadada à derrota? Então, nós vamos ter um número de candidatos viáveis muito pequeno, 4 concorrendo, no máximo 5, no máximo, mas no máximo. Então, o cenário está desenhado, ele radicaliza, confronta as instituições, o Supremo está sendo excelente, respondendo, o grande capital, quando eu uso o grande capital no sentido analítico, né, que a gente fala, o grande capital, os grandes empresários, os capitais que circulam, que são importantes, né? Já estão dizendo não, porque sabem que Bolsonaro é instabilidade política, prejudica a economia, evidente, né? Não tem partido, não vai ter base no Congresso, né? Não tem movimento de massa que o sustente, né? Vai pairar, nenhum poder paira no ar, sem bases. Ele está durando muito. Mas tem as Forças Armadas. O conjunto das Forças Armadas vão embarcar num projeto golpista fadado ao fracasso? Acho que não, né? Um ou outro pode ser, tem lá o brigadeiro de festa infantil, pode ser na aeronáutica, um outro, não creio. Até o brigadeiro de festa infantil, na hora do vamos ver, tira o time dele de campo. É isso. Então, o cenário é esse. Ele quer o golpe, ele quer ensanguentar o Brasil. Só há um caminho para impedir isso, o impeachment. E registre-se, eu fui o primeiro a dizê-lo desde o ano passado. Na hora que a situação apertar, ele vai guardar uma carta na manga, que é a renúncia. Até para manter os direitos políticos para tentar participar do processo eleitoral do ano seguinte. Ou seja, ele vai para o confronto, vai jogar, vai pegar esse... A caterva, coitado, são os trouxas que vão segui-lo, é capaz de ir até um doido aí fazer uma loucura, mas ele não vai até a loucura, porque ele é covarde, né? Ele foi assaltado no Rio de Janeiro por 2 pivetes, ele estava de moto e armado, uma pistola Glock, um homem que foi treinado para matar. Levaram a pistola, levaram a moto, só não levaram a cueca dele porque não quiseram. Né? Eu digo isso que as pessoas têm de resistir assalto? Não. Mas eu estou dizendo alguém que é treinado. Depois ele fez um contato lá com traficantes tal para receber a moto de volta. Gente boa, viu? Esse homem é presidente do Brasil. Então, cenário é esse. Cenário é esse. Radicalização. Ele vai bater de frente. As respostas têm sido positivas. Essa última semana foi muito positiva, mas tem de aumentar. E as ruas jogam um papel fundamental, dia 12 de setembro. Não esqueçam dessa data. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre 627 mil inscritos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Indique a uma amiga, um amigo, né? Porque se você concorda com a forma analítica, a crítica propositiva, são 627 mil inscritos, muito obrigado. É fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, suas notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. As entrevistas, postamos uma excelente entrevista com o primeiro presidente da Anvisa, Dr. Gonzalo Vecino. Vejam, teremos mais 200 mil mortes até dezembro. 200 mil mortes, uma loucura. Né? E amanhã estamos postando a entrevista com o diplomata, historiador, cientista político, Luiz Cláudio Vilafã Santos, que tem 2 biografias. Uma delas que eu citei muito aqui, a do Barão do Rio Branco.
né? Citei bastante, que eu gosto muito, o Juca Paranhos, o Barão do Rio Branco. E essa mais recente, essa é pela Companhia das Letras, essa mais recente é pela Todavia, Euclides da Cunha, uma biografia, que também é bem legal. Temos um papo muito gostoso. Nós estamos postando amanhã. Aí, na semana que vem, temos discussões interessantes, inclusive vão ter uma que deve entrar no outro fim de semana sobre o que é o julgamento de Nuremberg. Né? Já montamos, um negócio que vai ser bem bacana, com uma pessoa que eu acho que aqui no Brasil mais conhece o julgamento de Nuremberg, mas não vou adiantar, tá? Isso é mais à frente. Lembro que nós criamos o clube é bem legal, o clube de membros, vocês vão gostar. Cliquem lá tem um conteúdo exclusivo, e nós vamos alimentando durante as semanas muita coisa, bem interessante, além de selos, emojis, tal. Tem conteúdo exclusivo, vocês vão gostar. Cliquem, que é bem bacana, algo bem legal. Né? No Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de curso www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fácil. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até! Thank you.